Paz do Senhor, irmãos. Amém? Irmãos, podem sentar-se, por gentileza. Graças a Deus. Mais um dia na presença do Senhor. Maravilha, né? Poder congregar com os irmãos. E mais um dia estar aqui para glorificar ao nome de Jesus, né? É maravilhoso. Irmãos, eu quero ser breve, tá? Eu quero só deixar uma palavra de reflexão aos irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem em Mateus, capítulo 14. Graças a Deus. O versículo 25. Mateus 14 e o versículo 25. Diz assim: Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Vou ler novamente. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero dividir com os irmãos a reflexão da seguinte maneira. Os discípulos estavam no mar, enfrentando uma tempestade, enfrentando um momento muito difícil. Mas, como nós acabamos de ler, Jesus Cristo chega até eles por cima do mar. O vento que estava assolando o mar não teve como deter Jesus. Aquela onda revolta não teve como deter Jesus. E eu quero deixar essa palavra para os irmãos da seguinte maneira: quando nós estamos em Cristo, nós também andamos por cima das nossas tribulações. Jesus Cristo nos faz caminhar e nos faz estar em lugares de águas calmas, de águas tranquilas. Porque quando nós estamos com Ele, Ele acalma a tempestade, Ele acalma o mar, Ele acalma tudo. Porque a Bíblia diz que quando Ele entra no barco, Ele acalma o vento e tudo fica paz novamente. Então a reflexão que eu quero deixar para vocês essa noite é o seguinte: irmãos, a gente pode até viver neste mundo em momentos difíceis, mas quando Cristo passa a habitar no nosso barco, a gente anda por cima dos nossos problemas, a gente anda por cima das nossas dificuldades. Cristo nos faz caminhar, Cristo nos faz andar melhor, porque nós estamos com Ele. Que você, como nós acabamos de cantar, pode não ter nada, pode estar vivendo um momento difícil, mas quando você clama por Cristo, quando Cristo vem até o teu encontro, Ele acalma todas as coisas e você continua, e você pode passar por essa noite sem sentir o vento, sem sentir a tempestade que está sobre a sua vida. Tá bom, irmãos? Então essa é a palavra de reflexão que eu gostaria de deixar para os irmãos, tá? Se você sentir os ventos, clame ao Senhor, assim como fez Pedro. Pedro estava afundando porque ele observou o vento, porque ele observou o mar. Então quando ele tirou os olhos de Jesus, ele não conseguiu mais se manter por cima do mar. Mas quando ele clamou, quando ele viu que ele estava afundando, quando ele viu que não ia ter mais jeito, ele clamou: Jesus, socorre. E o verso diz: imediatamente o Senhor estendeu a mão e salvou ele e tirou ele daquela tempestade. Eles entraram no barco e tudo se fez bonança. Amém, meus irmãos? Que vocês possam caminhar na presença de Jesus, porque é Ele que tem poder para acalmar toda a tempestade na sua vida, na minha vida e por onde a gente andar. Amém? Graças a Deus. Firme, Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para negar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz
coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. A gente não precisa olhar para o vento, nem para a tempestade. Nós podemos focar e olhar para Jesus e dizer: Jesus, me socorre. E Ele vai socorrer você, como Ele socorreu a mim, como Ele socorre um tanto de gente que precisa e que clama por Ele por socorro. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor com alegria. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, está conosco nessa noite. Temos aqui algumas visitas. Roberto, Sandra e Rosângela estão conosco aqui nessa noite. São bem-vindos, irmãos, em nome do Senhor. Amém. Sejam muito bem-vindos. Sinta-se bem em nosso meio, em nome do Senhor. Também temos alguns irmãos de Cerqueira César. Ali o pastor Ismael, Deus abençoe o irmão Emanuel e todos os irmãos que vieram junto com o nosso irmão. Também nosso irmão Cledenilson, evangelista da nossa congregação de Brabância. E o pastor Jaziel também, veio também acompanhado de Taquarituba, a nossa igreja de Taquarituba. E não adianta, pastor Jaziel, a Bíblia fala que a lâmpada se coloca no teto, não é debaixo da cama. Né? Então, é o brilho de Deus na sua vida, nós vamos desfrutar dele um pouquinho nessa noite, em nome do Senhor. Então eu gostaria de ouvir o irmão cantar um daqueles belos louvores pela glória de Deus e ministrar também uma palavra ao nosso coração. A igreja do Senhor pode dizer amém, meus irmãos? Amém? Queremos ouvir o pastor Jaziel, amém? Glória a Deus. Então pode vir, pastor Jaziel. Vamos aplaudir ao Senhor. Pastor Jaziel. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Este homem de Deus que fez e faz um trabalho abençoado ali na cidade de Taquarituba, trabalhou bastante para o Senhor, também aqui na cidade de Avaré, e graças a Deus é um agente do reino de Deus. Glória a Jesus por isso. Pastor, fica à vontade aí, tá bom? Pode ser. Aleluia. Tá. Glória a Deus. Amém, irmãos? Paz do Senhor a todos. Eu falei para o Cledenilson, eu vou ficar bem quietinho no fundo aqui. Ele falou, duvido. Mas, uma honra, né? Estar mais uma vez aqui com os irmãos, podendo adorar a esse Deus que é digno de honra, esse Deus que é digno de glória, digno de ser louvado em todo tempo, todo instante. Amém? Eu, na verdade, irmãos, queria ficar bem quietinho mesmo, usufruindo do culto, adorando ao Senhor, juntamente com os irmãos nessa igreja, né? A gente sempre se sente em casa, né? A gente sempre se sente em casa, nos braços do Pai. Aqui a gente aprendeu a andar, aprendeu a caminhar, e louva a Deus, né? Pela vida de todos os irmãos. Comigo, né? Tá o irmão Cristiano, o Douglas e o Alessandro, né? Estamos juntos aqui para louvar o nome do Senhor. Ao pedido da irmã Maria Luísa, né? Vamos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A gente aprendi a cantar com ele, né? Então sem ele eu não consigo cantar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas desde já, você já pode deixar aberta aí sua Bíblia, no livro de Isaías, capítulo de número 41. Aleluia. Aquele mesmo de sempre.
Glória a Deus. Que nós possamos a cada dia, né, querer o autor e consumador da nossa fé o tempo todo, né, guiando nossos passos, guiando a nossa vida, no nome de Jesus. Amém, amados? Não vou prolongar muito, mas eu já venho de algum tempo, já de alguns meses eu venho meditando sobre o livro, né, de Isaías. E capítulo 41, verso 10,
o Senhor nos dá algumas verdades que são muito importantes para nós, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo. A certeza, a esperança de que não importa como as coisas estão caminhando, o jeito que as coisas estão aí no mundo, uma das maiores certezas que Jesus Cristo ele deixou para nós é de dias ruins, mas ele falou que não é para nós termos medo, é apenas para nós esperarmos nele. Amém? É apenas para nós confiarmos nele. Ele é a garantia de tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos para toda a nossa vida. 41:10 diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É tão fascinante, irmãos, nós lermos a palavra. É tão fascinante quando nós mergulhamos nas profundezas da palavra de Deus. E nós vamos ter uma compreensão tão maravilhosa acerca de Deus, acerca do Senhor que nós servimos. Muitas pessoas, às vezes, quando você faz um convite para que ela possa vir à igreja, conhecer a Deus, ela tem uma visão totalmente equivocada em relação a servir a Jesus, porque ela acha que ela vai estar debaixo de um jugo, ou debaixo de um cadeado. Ah não, ser crente é ser preso, não pode isso, não pode aquilo, não pode outro. Sendo que na verdade, quando Jesus Cristo entra na nossa vida, Ele nos dá a verdadeira liberdade. A liberdade que o mundo lá fora não conhece. Porque o apóstolo Paulo, ele ensina, dizendo: olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar contaminar por nenhuma delas. Porque tudo aquilo que ele precisava, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos na nossa vida, nós só vamos encontrar em Deus. Só vamos encontrar em Jesus. E quando nós vemos o Senhor inspirando os profetas a escreverem, principalmente no período em que Israel estava preso na Babilônia, eu acho assim tão magnífico o amor de Deus em relação à nossa vida, porque por mais que nós venhamos estar sujos, o Senhor ainda Ele sempre oferece um pano para nos limpar, Ele sempre oferece uma água para nos limpar, mas Ele nos dá a liberdade de escolher se queremos permanecer sujos ou queremos nos limpar, porque nós vemos que quando o Senhor Ele permite que Nabucodonosor invada Jerusalém, leva aquele monte de pessoas cativas, mas mesmo assim lá no cativeiro, o Senhor mesmo ele tendo toda a convicção que aquilo tudo era consequência dos pecados, era consequência da atitude deles, era consequência da rebeldia deles, mesmo assim em nenhum momento nós vemos Deus desamparando o seu povo, em nenhum momento nós vemos Deus deixando eles à mercê da própria sorte, mas quando a gente observa a palavra e vê que em todo tempo, mesmo no cativeiro, por intermédio de Jeremias, né, a gente vê o Senhor, por exemplo, se você faz algo para alguém, ou você tem que agir com uma força maior, ou falar de um tom maior, dependendo da pessoa, ela além de não entender, de não compreender, ela ainda sai brava contigo, ela ainda não quer mais olhar na tua cara, não quer mais falar com você, mas a gente vê Deus, a preocupação de Deus de trabalhar o estado emocional, trabalhar o estado espiritual e até mesmo, irmãos, a vida financeira, porque em partes do texto da palavra do livro de Jeremias, ele incentiva na sua carta, por intermédio do Senhor, para que aquele povo eles pudessem crescer, mesmo estando num lugar onde eles estavam cativos. Olha, invistam, compram terras, viva, sonhem, porque o Senhor automaticamente já escreve para ele: olha, porque eu bem sei o pensamento que tem de vós. Porque muitas vezes, irmãos, nós hoje estamos num momento em que você vai falar com uma pessoa, até mesmo com os filhos, dependendo do tom que você usa, o filho já olha para você: você não me ama, porque se você me amasse, você não fazia assim, se você me amasse, as coisas não eram desse jeito. E na verdade nós muitas vezes vamos subir o tom, principalmente porque nós verdadeiramente amamos, e nós não queremos ver os nossos filhos ou qualquer outra pessoa passar por situação degradante, de vergonha. Por isso que às vezes precisamos usar de uma energia maior. E o Senhor sabia que o povo de Israel estava muito triste, mas Ele olha, mesmo assim Ele escreve para o povo: olha, eu bem sei o pensamento que tenho de vós, e é pensamento de bem,
e não de mal. Irmãos, os nossos pecados, as nossas atitudes, elas têm consequências. Mas nem por isso Deus deixa de nos amar. Nem por isso Deus deixa de olhar e cuidar de cada um de nós. Quando eu olho para o livro de Isaías, e principalmente o versículo 41, onde o tema fala, né? Jeová é o único Deus, Israel deve ter confiança unicamente nele. Unicamente nele, somente em Deus. Porque existia um sentimento, quando você é arrancado do lugar onde você está, quando você é tirado da sua terra, quando você é tirado da tua liberdade, quando é tirado o teu desejo de sonhar, automaticamente o nosso coração se fecha. Automaticamente, irmãos, querendo ou não, nós perdemos a confiança em todos que estão ao nosso redor. Nós perdemos a confiança na vida. Muitas pessoas, muitas vezes, nessa situação, quando você vai conversar com alguém que está num princípio de desenvolvimento de um sentimento de suicídio, uma pessoa para chegar numa situação como essa, é porque ela já não vê mais esperança em lugar nenhum, porque ela já não se sente mais bem-vinda, até mesmo no mundo em que ela vive, no seio de sua família, ela se sente inadequada, e muitas vezes por causa de consequência do seu próprio pecado, ela acha que até mesmo Deus se esquece. Mas quando nós vemos essa carta chegando aos cativos, quando nós vemos Isaías escrevendo, eu me deparo com duas coisas que são extraordinárias, principalmente para os dias de hoje, porque muitas coisas que estão acontecendo no mundo, irmãos, são consequências da atitude do homem, o afastamento do homem de Deus, a forma em que a humanidade cresce e se afasta do Senhor, se rendendo às suas paixões, se rendendo ao seu desejo carnal. Mas quando eu olho para esse texto, eu vejo dois principais fatores que são importantes. O primeiro é não temas, e o segundo é confie. Nós olhamos hoje, você liga a televisão, eu gosto sempre de ver jornal logo de manhã, e tem hora que dá medo, né? Dá medo. Mas aí a gente vê o quanto Deus cuida da gente. Mesmo no mundo cheio de violência, mesmo no mundo cheio de incertezas, mesmo aí nessa guerra política que nós estamos vendo aí, essa miséria que vem crescendo a cada dia, o ser humano a cada dia mais revoltado com as coisas, mesmo assim, no meio de tanta tragédia que nós estamos vendo, o Senhor ainda Ele vem até nós e fala assim: não temas. E é tão interessante, irmãos, a palavra, que Jesus, quando Ele começa a ensinar os seus discípulos acerca dos sinais dos tempos e os princípios de dores, Ele fala: olha, fique tranquilo, fique imaginando Jesus, né, sentando com os discípulos, fique em paz, isso tem que acontecer. Mas depois Ele vem logo abaixo e diz: viu, mas não temas não, eu te seguro, eu cuido, eu zelo, eu te protejo, eu ando ao teu lado. Por que Ele fala não temas? Porque, irmãos, uma das coisas interessantes que a gente observa e vê, principalmente no capítulo 43, verso 1, Ele diz assim: eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, a partir do momento em que o Senhor fala não temas, por que Ele fala não temas? Porque você me pertence, você é meu. Eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou andar ao teu lado, eu vou caminhar contigo. E sabe o mais interessante disso? É que o Senhor nos conhece pelo nosso nome. No mundo a gente tem um monte de apelidos. As pessoas põem apelidos e se chama às vezes pessoa pelo nome, né? Em Taquarituba se fala assim: viu, você conhece o Jaziel? Ninguém sabe quem que é o Jaziel. Eu falo assim: não, o pastor que trabalha na Nestlé. Ah, sim, esse eu conheço. Mas falar Jaziel, ninguém conhece. Então a gente acaba, mas o Senhor é diferente. Quantas pessoas aí, às vezes tem até um nome próprio dentro da família, é chamado por outro. Aí você vai chamar pelo nome dele, ninguém sabe quem ele é. Mas você chama pelo apelido, né, carinhoso que ganhou da família, né? Aí todo mundo, não, esse eu conheço. Então Deus é da mesma forma, porque o nosso nome, irmãos, ele demonstra a nossa identidade. Porque se você volta um pouco atrás, lá no livro de Gênesis, quando Jacó, ele vai ter um encontro com o Senhor, quando ele manda toda a sua família, fala: vão vocês para frente, vão seguindo, porque eu preciso ter um particular com Deus. E quando ele desce no Val de Jaboque,
A palavra fala que naquele momento em que ele tem aquela batalha épica, que todos nós conhecemos, né? Até tem uns corinhos, né? Jacó segurou o anjo, né? E não deixou subir. Uma das coisas assim que mais me chamou a atenção, eu não tinha observado, mas uma das coisas que me chamou a atenção dentro daquele diálogo dele com o Senhor, que Deus chega diante de Jacó e fala assim: qual é o teu nome? Deus sabia que ele era Jacó, sabia de onde ele vinha, o que é que estava acontecendo com ele. Mas o Senhor, quando ele fala assim: como você se chama? Deus está falando para Jacó: como você é conhecido? Como que as pessoas te conhecem? Que tipo de nome você tem, aonde você mora, no meio da sua família, na sociedade em que você está inserido, no seu trabalho? Como que as pessoas te chamam? Porque nós temos um nome, mas às vezes esse nome simboliza um monte de coisa. Tem um monte de pessoas que você fala do nome dela, ela traz medo. Se nós falarmos, um dia eu estava na penitenciária de Itaí, nós estávamos fazendo um trabalho lá, e a gente conversando, né, veio o Francisco de Assis, aquele maníaco do parque, ele estava preso lá, e ele veio pedir oração para nós. E a gente orou ali, trocou uma ideia, conversou, e estamos saindo, tinha um amigo com a gente. Eu falei: você viu quem que nós oramos? Ele falou assim: não. Falou: louco, você não... O Chiquinho de Assis, lá o maníaco do parque. Você está brincando, você não me fala. Foi porque, rapaz, esse homem é louco. Eu falei: mas não precisa ter medo, não, já oramos. Não, mas você tinha que ter me avisado. Porque, irmãos, dependendo do seu nome, ou as pessoas te respeitam ou ela tem medo de ti. Naquele dia o Senhor queria que Jacó fosse sincero com ele. Me diga quem você é. Ele falou: olha, eu sou Jacó. Mas o Senhor falou para ele: então a partir de hoje é diferente. Porque a partir de hoje você não chamarás mais Jacó, e sim Israel. Você vê, irmãos, que o Senhor, além de nos resgatar, Ele muda totalmente. Então nós passamos a ser propriedade do Senhor. E agora, para onde passa, as pessoas falam: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Israel. Então essa é a razão pelo qual nós não devemos ter medo. Porque o Senhor mudou a nossa história, mudou a nossa vida. E Ele disse: olha, não temas. Segundo, porque Ele tem o nosso nome escrito na palma da sua mão. Irmãos, quando nós escrevemos algo na palma da mão, porque nós não queremos esquecer de maneira nenhuma aquela informação importante que nós acabamos de receber. De repente você não tem um papel ali, ou alguma coisa que você possa anotar. Você escreve na mão o número de telefone de alguém. Falou: não, vou escrever aqui porque eu não posso esquecer. O Senhor, Ele escreveu o seu nome na palma da sua mão. E todas as vezes que Ele olha para ela e fala assim: eu preciso abençoar esse povo. Eu preciso derramar uma bênção sobre esse povo, porque o nome deles estão aqui. Então, irmãos, isso significa que nós temos um valor imenso. Então nós não precisamos ter medo. Confiando na palavra de Deus. Nós vemos um monte de pessoas desenvolvendo mecanismo humano, fazendo um monte de demagogia em si. Mas o que nos garante segurança, o que nos garante força, é a palavra de Deus. Outro que nós observamos é confiar. O salmista fala: os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quando nós confiamos em Deus, nós temos raízes. Nós somos fundamentados nele. Jesus, ele ensinou sobre isso, né? Aquele que constrói a sua casa na areia, e aquele que constrói a sua casa na rocha. E a palavra do Senhor fala que Ele é a pedra angular, a pedra de esquina. Ela é a rocha que nós podemos confiar. Se nós estamos enraizados na rocha que é chamado Jesus Cristo, nós podemos descansar, né? Como diz aquele hino bem antigo, né? Cristo é pedra fina, pedra de esquina, pedra angular. Cristo é rocha pura, toda criatura pode segurar. E assim vai, né, irmãos? Minha cabeça, a memória já não é mais a mesma. Mas nós vamos seguindo. Confiar em Deus. Porque Ele, primeiro, Ele é a minha força, Ele é o meu ajudador, Ele é o meu provedor. Nós acabamos de cantar: ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide ali esconda os frutos, eu ainda confiarei nele.
Eu ainda esperarei nele. Eu vi algo interessante essa semana, de um cantor famoso, ele contando, falando assim, olha, eu aprendi algo com Deus que assim, quando a noite está muito escura, mas está muito escura, é porque logo vai clarear. É porque logo vai clarear. Aí eu na hora já me reportei para o salmista, Davi, o pastor, quando ele diz, né, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não importa quão negra esteja a noite que nós estamos vivendo, quais são as incertezas da nossa vida, o que importa é que nós podemos confiar em Deus. Nós podemos confiar no Senhor. Eu tenho vivido isto na minha vida esses dias. Os irmãos sabem todo o episódio, né, envolvendo a Eliana. A gente vê o quanto Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. O quanto Deus é com a nossa vida nos mínimos detalhes. Então, não temas, confie. Confiar é colocar na mão do Senhor. Que às vezes a gente confia em Deus desconfiando. Ó, eu vou deixar aí com você, mas qualquer coisa que você não puder resolver, você me devolve, né? Assim que a gente faz, né? Quando você não confia totalmente, ó, eu deixo com você um tempo, você vê se você conseguir fazer. Não, em Deus você pode não apenas confiar, mas você pode descansar. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não somos qualquer coisa na mão de Deus. Nós somos filhos do Altíssimo. Nós somos filhos. Somos dele. Pertencemos a ele. Agora, a gente, quase no finalzinho do livro de Isaías, se eu não me engano, acho que quase no último capítulo, ele fala, olha Israel, eu quis pegar vocês no meu colo e amamentá-los assim como uma mãe faz. Deus quer fazer isso com a gente todos os dias. Deus quer fazer isso com a gente todo o tempo. Mostrar que Ele está perto, está sempre pronto a abençoar, a cuidar, a zelar, a proteger. Portanto, queridos, não temas, confie, porque você tem um Pai que cuida dos seus filhos. Amém? Que essa palavra possa encontrar um lugarzinho no seu coração, encher esse coração de esperança, de fé. Estamos findando aí um ano muito difícil, creio que difícil para todos, mas ainda a corrida está acontecendo, o relógio ainda está virando, e se ainda está virando, porque Deus tem coisas maravilhosas para derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida, na minha família, na sua família, porque Ele é Deus, e por ser Deus, Ele não falha. Amém? Pastor, Deus abençoe pelo carinho, né, pela oportunidade. E você pode aplaudir o Senhor bem forte. Amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Vamos colocar em pé para nós juntos adorar ao Senhor Jesus. Amém? Que nós possamos descansar no Senhor, entregar a Ele as nossas preocupações e descansar nele. Amém? Glória a Deus, Senhor, no Senhor Jesus.
Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Fico feliz em estar esta noite junto com vocês. E eu quero convidar a igreja, neste momento que para nós é um momento muito honroso, a abençoar e a orar pelo nosso pastor presidente do campo, pastor Joel. Por favor, pastor, vem aqui, até aqui. Eu gostaria de pedir para o pastor Jaziel fazer essa oração para nós. Amém? Não é sempre, irmãos, que fazemos 18 anos. Amém? Então nós vamos neste momento, junto com o pastor Jaziel e toda a igreja, abençoar a vida de quem sempre tem nos abençoado. Amém? Eu e os meus 18. Amém, amados? Estenda as mãos para cá, então vamos estar abençoando a vida do pastor Joel. Que o Senhor venha acrescentar cada vez mais, né? O salmista fala que para o Senhor ensina-me a contar os meus dias, para que possamos alcançar corações sábios, né? Então o dia a dia a gente vai ficando, né, um pouquinho melhor. Aprendendo com o Senhor. Amém, irmãos? Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite nós estamos aqui, Pai, para honrar o Teu servo, para pedir que as ricas bênçãos dos céus venham ser derramadas sobre a sua vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que aquilo que o dinheiro não pode comprar, aquilo, Senhor, que os bens não podem adquirir, é o presente que pode fluir das Tuas mãos, venha ser derramado sobre a vida dele. O tamanho da responsabilidade que Teu servo tem em Suas mãos, nós sabemos que somente pela Tua graça, pelo Teu poder, Senhor, é que ele está sendo um grande vencedor. E nesta noite, Senhor, neste dia tão especial, onde se comemora o Seu aniversário, nós queremos, Senhor, como igreja, abençoá-lo, abençoar com toda sorte de bênçãos, de vitória, de graça, de poder. Continua usando, continua, Senhor amado, prosperando em sua vida, abençoando, Senhor amado, o seu lar, a sua esposa, irmã Marlene. Que a cada dia, Senhor, o Teu servo encontre em Ti a confiança, a graça e o poder, tudo aquilo que ele precisa. E nós como igreja o abençoamos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Por todo, Deus abençoe, muito obrigado, Deus abençoe, por todo
o carinho, por todo o respeito, por toda a paciência. Eu entendo, irmãos, assim, de uma forma bem simplista, bem ingênua até, bem infantil mesmo. Eu acredito da seguinte forma: assim como não tem uma mulher meio grávida, ou a mulher está grávida ou não está grávida, não é isso, irmãos? Então eu acredito que as coisas na vida também são desta forma. Eu entendo que eu e a Marlene, que nós estamos aqui por Deus, ou nós não estamos por Deus. Não tem mulher meia grávida, né? Então, ou nós estamos aqui pelo dedo de Deus, ou nós não estamos aqui pelo dedo de Deus. Eu acredito simples assim. Não tem um meio termo. E, irmãos, o presente, quem ganha somos nós dois, de termos você aí em casa, o senhor, a senhora aí em casa, e termos uma igreja tão abençoada como essa igreja aqui em Avaré. Oh, glória a Deus! Ter uma igreja sede e ter um campo tão abençoado. Então, irmãos, são fases, são momentos, não é? São situações. Como o pastor pregou, às vezes a gente é entendido, às vezes isso a gente não é, mas o importante é Deus. O importante é o querer de Deus. É isso que é importante. A igreja está comigo, irmãos, e pode dizer amém? Amém. O importante, irmãos, é Deus. E é Deus que controla e que encaminha todas as coisas. Então agradeço aqui a minha esposa, que tem dedicado a vida a Deus e a mim, como eu tenho dedicado a vida a Deus e a ela também. Louvo a Deus por isso, pela esposa que o Senhor Deus me deu. Louvo a Deus por esta igreja e por esta equipe tão maravilhosa. Obrigado a todos de coração, em nome de Jesus. Eu amo vocês, glória a Deus. Me sinto feliz de estar aqui junto com vocês. E peço a Deus que dirija a minha vida a cada dia e que me dê o sentimento de Cristo a cada dia. Deus abençoe aos pastores, às igrejas que aqui estão, as congregações, a igreja sede e a todos, em nome do Senhor. Temos também aqui Itaí. Eu citei Cerqueira, mas tem Cerqueira, tem Itaí, tem Taquarituba e tem a Brabância, que está conosco nessa noite, cultuando ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por isso. Querendo Deus, irmãos, querendo Deus, domingo nós estaremos aqui reunidos 10 horas da manhã para a ceia do Senhor, onde nós teremos a campanha do quilo e a oferta missionária. E também às 7:30 da noite, a segunda turma da ceia do Senhor. Então domingo que vem, 10 horas da manhã e 7:30 da noite, a ceia do Senhor, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Tem um pedido de oração aqui. A irmã Rose está pedindo oração por Simone e Vinícius. É isso, irmã Rose? É a irmã que pediu? Vamos abençoar então. E também nós temos, se eu não me engano, o Jonatas está fazendo aniversário hoje também, né? Tem mais alguém, irmãos? Vamos abençoar o Jonatas. Tem o meu sobrinho Rafael também, que está fazendo aniversário hoje também, em nome de Jesus. Então, antes de nós encerrarmos o trabalho, Deus abençoe ricamente a todos que estão aqui nessa noite, a igreja sede, todos os demais irmãos visitantes. Vamos louvar a Deus com mais um cântico gostoso aí, antes de nós fazermos a nossa oração final. Abençoados nessa noite, irmãos, amém? Amém, abençoados em nome do Senhor. Vamos louvar a Deus um pouquinho mais então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, vamos adorar o Senhor Jesus com aquele mais de ti, amém, irmãos? Vamos pedir mais do Senhor Jesus nesta noite. Oh
ricamente a sua vida em nome de Jesus. Então, oração por Simone, oração por Vinícius. Eu quero convidar o nosso irmão Emanuel, vem até aqui, irmão Emanuel, para fazer esta oração. Apresente aqui a igreja e todo o povo de Deus. E, irmãos, irmão falou 18 anos aí, mas assim, eu nasci em 1962, 10 de dezembro de 62. Quem é bom de conta aí? Quantos anos dá? 62 para 2020 dá quanto? Hein? Aí, irmão, é bom de conta aqui, tá me dedando aí. 58 anos, irmão, glória a Deus. Desde os meus 18 anos na casa do Senhor. Glória a Deus, graças a Deus. Desde os 18 anos, minha mãe me criou nos caminhos do Senhor, mas moleque, né? Mas quando eu 18 anos, Deus me deu graça e até aqui eu estou com a mão no arado e olhando para frente. Aleluia, glória a Deus. Que privilégio, que honra de Deus. 58 anos e na presença de Deus, que é o mais importante. O irmão Emanuel está aqui, ele é o genro do pastor Ismael e vai fazer esta oração e agradecer a Deus. Se quiser saudar a igreja, fica à vontade, meu irmão. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Bom é estar na casa do Senhor. Eu vou falar uma frase que eu sempre falo na igreja que eu congrego em Cerqueira César. Se você vir para a casa do Senhor, de uma coisa tenha certeza: perder, você não perde nada. Eu também, irmão, nessa oração eu queria apresentar a vida do meu irmão que se encontra internado no Hospital das Clínicas em São Paulo. Acabou passando mal, uma semana atrás já vinha passando mal. E na terça-feira ele tinha consulta lá. Na segunda ele arruinou, ficou internado em Cerqueira. Anemia muito baixa, tomou sangue. E ele ficou isolado no Hospital das Clínicas devido ao Covid-19, né? Porque o problema dele sempre tem bastante sintoma de Covid, né? Aí ficou isolado, mas graças a Deus já ligaram de lá e ele já saiu do isolamento e vai cuidar dos problemas que ele tem. Amém, irmãos? Também traga a saudação do meu pastor Ismael. Ele não pôde estar aqui porque ele está trabalhando à noite. Amém? Senhor Jesus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu te dou graça por tudo e pela vida de todos. Senhor Jesus, eu quero apresentar nas tuas mãos a vida dessas pessoas, desses nomes que estão escritos nesses papéis, Senhor. Você conhece o coração de cada um. Você conhece a necessidade de cada um, Senhor Jesus e meu Pai. Senhor Jesus, eu também quero apresentar a vida do meu irmão Juarez nas tuas mãos, Senhor. Você conhece o coração dele, você conhece a necessidade dele. Vai de encontro a ele, Senhor. Tira todo tipo de mal, tira toda enfermidade. Estende tuas mãos santas e poderosas sobre a vida de todos, Senhor. E que todos seja abençoado. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E eu agradeço a oportunidade e as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Estenda sua mão para cá, irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos juntos. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus.